você está começando, dando um boa noite para Oswaldo Pascoal, que é só sorrisos nesta quinta-feira. Tudo bem, Pascoal? Não quer falar, Pascoal? É, o Flamengo é diferente mesmo. É diferente. Ontem, só para dizer o seguinte, eu vou começar com a reclamação. Teve um pênalti a favor do Flamengo. O do Pulgar eu não acho que porque ele escorrega junto no lance. Do Pulgar você achou que não foi pênalti? Achei que não, porque é o seguinte, ele vai na bola, ele escorrega e tem um pé junto. Eu achei um pênalti escandaloso. Não. O Zinho levantou da cadeira. Não, senta aí, Tetra. Peraí, Tetra, senta. Agora, o do Pedro... Senta, Zinho. O do Pedro... Vai embora, não, Zinho. O do Pedro não dá pra não marcar, né, gente? O do Pedro não tá nem no VAR, não, curioso repete isso, né? o que você falou. Repete o que você falou. Não foi pênalti no Pulgar. O do Pulgar, eu dou o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Dou. Eu achei muito mais pênalti do Pulgar. É porque se ele falar que não foi pênalti, eu vou levantar mesmo. Não, vou sair e vou sair do programa. Você tem o benefício da dúvida. Mas o do Pedro, gente, não tem a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. Né? Então, porque é o seguinte, essas Pascoal, coisas... você já correu? Hã? Já correu? Correu Correu o quê? Correu, tipo quilômetros. Já correu? Claro. Quando você corre, o pezinho que você tira do chão, qual que é o movimento natural do pezinho? É ficar assim, pé de palhaço, ou é fazer o pé de bailarina e ir pra trás? Não, tem que fazer assim, tem que voltar, né? Ah, tá. O pé tem que fazer um movimento natural. Ah. O Flamengo fez um jogo espetacular. De novo. O lance do gol, se não me falha, é o lance do gol do Carlinhos, que a bola é tocada tudo de primeira. É esse o lance do gol do Carlinhos? É. Que espetáculo de gol. Gente, que espetáculo de gol. A bola do Pedro, o Pedro faz falta na seleção, eu falo pra vocês não acreditam em mim. Mas o Pedro ontem não entrou jogando, não, você sabe, né? Que ele entrou só depois. Ele já entrou e deu um lançamento, é verdade. Não, isso que eu tô falando. O lançamento do Pedro é um negócio absurdo. O Ayrton Lucas entra, parece que ele entra como se ele estivesse entrando na sala da casa dele. Aqui, só naquela... Entendeu? O Flamengo jogou demais. O Atlético Mineiro consegue, diante dos seus dois maiores rivais, Palmeiras e Flamengo, sofrer 2 goleadas. Isso não é razoável para quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E os dois na MRV Arena. Então, eu estou agora passando pro olhar da torcida atleticana, da torcida do Galo. Porque esses jogos são chamados jogos que decidem. Porque não existe jogo de 6 pontos, vem com essa conversa, não. Esses são jogos que decidem. Mas se você ganha 3, tira 3 do adversário, não é jogo de 6 pontos? Quantos pontos você bota na sua conta, na contabilidade, minha senhora? 3. Mas Então, você tirou 3 do amiguinho. Não, você não tirou 3 de nada, você só tomou 3. Você não tira 6 e bota na poupança. E bota 3 na poupança e 3 na tabela. Não tem isso. Não tem poupança no Campeonato Brasileiro. São só os 3 da tabela. O Flamengo sobra. Tá rezando, Zinho? O Flamengo sobra. Acho que o Zinho tá rezando. É um espetáculo o Flamengo, espetáculo. Assim, o Flamengo está passando pela fase da Copa América, que era uma fase temida pelo treinador, pelos dirigentes, e nem sei se pelos jogadores, mas pelo treinador e pelos dirigentes, sim. Pela torcida do Flamengo, não. Porque a torcida do Flamengo sempre teve esperança. Passa absolutamente tranquilo. Tranquilo. Joga sorrindo. Ô, É o Flamengo Zinho! jogando, joga sorrindo. Isso aí era só boa noite, hein, Zinho? Isso aí é só o destaque, Tetra. Quer terminar a oração aqui com a gente? Obrigado, Senhor. Pascoal, sabe qual é a sua sorte? Sabe qual é a sua sorte? É que eu te amo muito. É isso. Boa noite, Pascoal. Esse é o seu boa noite, destaque, Pascoal. Tetra. Boa noite, Donan. Boa noite, Donan. Boa noite, Daniela Boaventura. O malvadão do Ibope chegou e o malvadão Flamengo está na liderança merecidamente. Fernando Campos, o Donan. Já tomei Tá um tudo susto. certo aí? Tomei um susto aqui com o Pascoal já. Por quê? Falou que não foi pênalti em cima do Pulgar, também deu um pulo Eu dou o benefício da dúvida naquele pênalti. Dou sim. Como é que é o pezinho pra correr? É de palhaço ou de bailarina? Gente, ó, passa a imagem, porque Eu vou orar Não, de agora novo. não. Eu vou orar de novo. A imagem para mim, ela tem que ser analisada. Né? Pascoal é demais. Ai, meu Foi Deus. pênalti do Atlético? Foi pênalti pro Atlético? Foi. Do Atlético foi. Foi. Ué. E o do Pulgar não foi.
Eu não entendo, eu acho que tem o benefício da dúvida. No jogo, naquele lance tem o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Mas é que, eu sei, Zinho, o que você faz as suas orações, porque... Homem de fé. Porque isso no Campeonato Brasileiro, esse Foi pênalti pênalti já pro foi... Atlético e não foi pênalti pro Flamengo. Esse pênalti foi já foi pênalti pro Atlético marcado. e não foi pênalti pro Flamengo. Tá bom, Esse tá pênalti certo. já foi... bravo lá, Você tá certo. Você tá certo. A minha possível. consideração, sempre eu levo em respeito a opinião de todo mundo, né? No lance, tem um escorregão, tem um passo para trás, tem um pé ali que vai para trás. Eu dou o benefício da dúvida. Mas que o Flamengo jogou muita bola, isso é inegável. Calma, torcedores, calma. Daqui a pouco é com imagem pra gente analisar esse lance aqui, mais a rodada do Brasileiro. Jogou nesse aqui também, não jogou não, Tetra? Gostou ontem da partida? Flamengo fora de casa? Aí eu não só joguei, como eu me criei, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo. Foram 470 jogos só no profissional. E aí, se for falar o título, a gente vai ficar até amanhã aqui, os títulos no Flamengo. Não vai dar tempo, Não vai dar tempo Zinho. o programa, não. Não vai dar tempo. O Mengão, malvadão, realmente ontem, com todos os desfalques, mas aquela dúvida, joga o Pedro ou não joga o Pedro? Tem gente aí que pode dar dois resultados, né? Um, se jogar alguns jogadores, é um resultado. Errou os outro, dois. Pode tudo, né? O Pascoal pode tudo, Pascoal, mas errou. Tem que vir comigo com o Donan, que a gente está arrebentando nos palpites. Só cravar. Eu dei a vitória do Flamengo, errei o placar. Errou o placar, errou os dois placares que você teve direito. O Mengão ontem, rapaz, teve a porcentagem de bola, assim, ficou um pouquinho só pro Atlético a mais, muito pouquinho, mas que personalidade do time, que postura da equipe, jogando fora, é uma rivalidade. Você vê que a torcida do Atlético lotou mesmo, porque é contra o Flamengo, é diferente jogar contra o Flamengo, então a torcida estava acreditando, estava apoiando. O Atlético tem uma boa equipe, estava desfalcada também, como o Flamengo também estava, mas o Hulk estava jogando, o Paulinho estava jogando, o Otávio entrou jogando, né? Eu só não gosto do posicionamento do Scarpa. Ô, Milito, o Scarpa tem muita qualidade para ficar aqui como quase um lateral esquerdo, né? Eu sei, não tem o Arana, não tem o substituto lá, o menino até, fugiu aqui o nome do garoto que é o substituto do Arana. O Rubens. Mas assim, o Rubens, obrigado, comandante, tá fora Rubens. também. Mas o Scarpa, mesmo fazendo ali só a ala, foi um jogador para mim que jogou bem. Os cruzamentos, os passes saíam tudo dele, né? Bate muito bem na bola. Mas o Flamengo, o momento está muito bom, a atmosfera. Você vê, o Pulgar veio e ficou no banco. Não, descansa mais um pouquinho, Pulgar. Porque esse Léo Ortiz está jogando muito de volante, hein? Ele deu uma arrancada uma hora lá, driblou um, driblou dois, até na hora do passe ali ele até se empolgou, né, de fazer mais uma jogada de efeito. Mas está jogando bem de volante o Léo Ortiz, que foi contratado para ser zagueiro, né, para ser ali uma opção na zaga, mas precisou, ele foi ao lado do Alan, que estava sendo vaiado pela torcida, né, porque jogou no Atlético, que fez um bom jogo também. E o Gerson? Pascoal? Meu Deus do céu, que joga o Gerson, da aula, hein? O Gerson da aula. Isso, o Gerson, aí eu vou concordar com o Pascoal, né? Não gosto muito não, mas ele pega assim a bola, ó, vem, deixa aqui comigo, vem todo mundo comigo. Ele tá na defesa, ele tá no lado direito, ele vai no lado esquerdo, ele chega na frente, ele dá passe, ele comanda o time. Que momento do Gerson, tá jogando muito bem, né? Ô, Venê, o Gabigol treinou? O Gabigol, ele tá treinando. Inclusive, boa pergunta essa, porque não é certo dizer que o Gabigol está afastado, porque ele não está afastado. Ele apenas não está sendo aproveitado pela comissão técnica. Quantos jogos ele já fez no Brasileiro? No Brasileiro são 5. Ou seja, teoricamente ele só pode fazer mais um. Porque se ele fizer o 7º, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição nessa temporada. Não é ser relacionado, é entrar no jogo o que conta, né? É entrar no jogo, Tá, exatamente. perfeito. E aí... Então ele ainda pode fazer uma troca de time no Brasil e jogar o Ainda Campeonato pode, Brasileiro. exatamente. Inclusive a diretoria decidiu afastar, eu já ia usar essa palavra que não é o certo, porque ele não está afastado, ele está treinando normalmente, ele está fazendo as mesmas coisas que os demais jogadores fazem. A única diferença ele não está sendo relacionado
pela comissão técnica após uma decisão da diretoria e com o aval da comissão técnica. Porque se fosse um jogador que o Tite quisesse ter em seu elenco, eu tenho certeza que o Tite ia conversar com a diretoria do Flamengo para falar, não, é um jogador importante, eu quero tê-lo aqui, eu acho importante a gente pelo menos levá-lo para o jogo, e nem isso está acontecendo. Inclusive, a decisão está mantida para o próximo jogo, que é nesse sábado, no caso, ele amanhã. Ele não joga. Ele não joga, ele não vai ser relacionado. A decisão da diretoria é essa. E a tendência é que isso aconteça até o fim da janela de transferência. Porque o Flamengo, entre aspas, torce para chegar um clube lá no Flamengo, um clube brasileiro ou até mesmo do exterior, que pague, que dê uma compensação financeira ao Flamengo para poder liberar esse jogador. Porque o Flamengo não quer mais renovar. O empresário já deu entrevista dizendo que está costurando uma saída do atleta. O jogador, pelo visto, eu não acompanho o treinamento, mas pelo visto o jogador não está tão focado no dia a dia do Flamengo, porque se estivesse focado no dia a dia do Flamengo, o Tite estaria contando com ele. Vou pegar um exemplo. O Davi Luiz ele pode assinar o pré-contrato. O Davi Luiz está não sendo relacionado? Não, e tá jogando. Conversando com o Flamengo já? Eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação de contrato, acredito eu. É um jogador extremamente importante. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é considerado titular na equipe do Tite. E, inclusive, até para tirar uma dúvida... clubes, assim, quando o jogador está próximo a poder assinar ou já pode assinar, e às vezes o clube tem uma confiança tão grande naquele jogador e um entendimento tanto que ele vai continuar, que eles até deixam para depois para conversar, né? Não, vamos pegar o caso do Everton Ribeiro. Ano passado, ele poderia ter assinado o pré-contrato durante o segundo semestre inteiro, o Flamengo negociando com ele, enfim, o Flamengo sabia que ele não ia assinar, porque naquela ocasião a postura do Everton Ribeiro e dos seus empresários foi totalmente diferente da postura do Gabigol e agora do empresário do Gabigol. Totalmente diferente. Tudo bem, acabou não renovando, ele aceitou a proposta do Bahia, que para ele era melhor, de fato, o Flamengo ofereceu o que achava que deveria oferecer e a vida segue, entendeu? Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que chegou num determinado momento que, de fato, assim, o melhor é romper o laço, porque não tem como. Ele não está mais feliz, o Flamengo não está mais feliz, inclusive muita gente me perguntando sobre isso nas redes sociais, só para tirar essa dúvida. Não, ele não assinou um pré-contrato com o Palmeiras, inclusive no entendimento do Flamengo, o clube não tem que conversar com a gente primeiro, o clube tem que conversar com o Gabigol. Se chegar a um acordo com o Gabigol, aí depois o clube vem conversar com a gente. Ô Pedrosa, esse movimento da comissão do Tite e do próprio Tite de vocês não estão querendo renovar com o Gabigol, tá bom, a gente também não está insistindo nada não. Ela foi mais um sinal de tantos outros que já foram sinalizados, de tipo, Gabigol, olha, o fato é o seguinte, aqui no nosso time, você não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira opção, Pedrosa. A gente chegou num momento do Flamengo em que tinha espaço ali pro Gabigol e ele não era a primeira escolha do Tite. Eu acho que assim, não dá pra gente, e você foi muito bem, a gente tem que analisar o que está sendo feito dentro de campo. O Tite vem utilizando o Gabigol a ponto de contar com ele como um jogador crucial? Não. Eu acho que o Tite tem peso nessa decisão da saída do Gabigol? Também acho que não. Ele só não está fazendo peso contra. Ele está respeitando a decisão da diretoria. E visto o que o Flamengo tem apresentado, eu acho que o Tite está muito certo em tomar a decisão de não contar com o Gabigol, respeitar a diretoria, porque o time dele está desempenhando em campo. Se o Flamengo tivesse muito mal e o Tite pensasse assim, eu acho que eu preciso desse atleta, beleza, aí você conversaria com a diretoria, olha, eu preciso do Gabigol, é um cara que tem uma identificação com a torcida e tudo mais, mas a verdade é que o Flamengo não tem sentido falta do Gabigol. Eu queria falar que tá sentindo, mas não tá sentindo. Até mesmo o Carlinhos, que é um jogador que tem uma prateleira muito abaixo da do Pedro e até do Gabigol, foi lá, entrou e fez gol. Então, no final das contas, Fernando, eu acho que tudo está corroborando para essa saída do Gabigol, não só o Tite não ter uma preferência por ele, mas principalmente que eu acho que nessa situação toda a diretoria do Flamengo não pensa em ter o Gabigol por mais tempo e o próprio Gabigol deixou claro, através do seu empresário, que pela postura também da diretoria, e repito aqui, eu acho que o Gabigol, até ano passado eu conseguia defender ele, processo de fritura e tudo mais. Depois das decisões que ele tomou, de vestir camisa de outro time, ele sabendo, ele não é bobo, da repercussão que ia ter. Depois do que aconteceu na questão do doping também, que ele é uma incógnita hoje, eu acho que no final das contas não tem mais como defender o Gabigol e a diretoria do Flamengo está certa nesse momento. Vene Casagrande, o Paquetá, sobe o drone, atualiza pra gente. Não é nem drone seu, é drone seu isso? Não tem grande novidade sobre o Paquetá em relação à negociação.
Porque, na verdade, o Flamengo, ele ainda tenta um empréstimo, só que o West Ham dificulta o empréstimo. E como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto no Lucas Paquetá, sabendo que a qualquer momento ele pode ser punido e até mesmo banido do futebol? Então é algo que vai além do interesse, é algo muito mais jurídico também. E, enfim, não tem nenhuma novidade, a diretoria do Flamengo está lá. E quando eu falo a diretoria do Flamengo, representado pelo diretor Bruno Spindel, ele está na Inglaterra conversando com o West Ham. Exatamente. Ele viajou para poder tratar de outros assuntos também. E, de fato, o Lucas Paquetá está na mira do Flamengo. O Flamengo está vendo uma brecha aí para tentar trazer esse jogador. E eu tenho até uma opinião em relação a isso, porque o que me chama a atenção é o seguinte: é um jogador que está vivendo o seu auge na Europa, é o principal jogador do West Ham. Há pouco tempo a gente estava lendo o noticiário lá na Inglaterra que ele estava muito próximo de ir para o Manchester City. E como é que agora ele topa vir para o Brasil para jogar no Flamengo? Isso não é estranho? É estranho, mas a gente não pode ser hipócrita, que isso aparentemente mostra ser, na verdade, uma... Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa no cartório. Eu não sei se assina embaixo que tem culpa no cartório, mas assina embaixo que o problema dele é grande, né? E que, independentemente dele conseguir provar ou não, ele está preocupado, né? Pode ser uma preocupação muito... Eu não fiz isso, mas tipo, como eu vou provar? Meu Deus, o negócio está com uma tendência muito a eu não conseguir provar. Isso pode estar acontecendo também. Posso só trazer só um bastidor? O West Ham, por exemplo, não gostou de saber que o Lucas Paquetá topou jogar no Flamengo, mesmo que seja por empréstimo. E achou estranho. Justamente por causa disso. Como o West Ham, a diretoria, assim, entre aspas, confiando no jogador, porque confia no jogador até que se prova o contrário. O jogador já disse publicamente, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira, ele deu uma entrevista coletiva negando qualquer envolvimento nessa situação de casa de aposta. Então o West Ham, teoricamente, estava acreditando nele. E o West Ham acha estranho. Como é que você, com 26 anos, vivendo seu auge, muito próximo de ser vendido ao Grupo City, topa jogar por empréstimo do Flamengo? O West Ham achou estranho também, tal como eu tô achando. Eu assisti no Twitter, não sei qual página foi, uma fala do Davi Luiz hoje. Eu não sei se é uma fala antiga e resgataram, ou se foi uma fala dessa semana. O Davi Luiz falando que ele foi contra o sistema quando ele escolhe jogar no Flamengo. E é aquelas falas muito bonitas do Davi Luiz, é um cara que sabe falar muito bem, né? Essa entrevista é atual. É atual? É, ele explicando por que ele topou jogar no Flamengo. Foi pro The Place Tribune. Isso, exatamente. Então, ele fala muito sobre a questão da pandemia, que ele entendeu a importância da família, ele não viu o sobrinho crescer e não sei o quê, e que ele não pegava o aniversário da irmã no Brasil e tudo mais. Isso tudo ele fala de forma bem emocionante, o Davi Luiz. Ele falou, eu dei importância até pro meu sofá, né, assim, o meu país. Então ele é um cara que estava no auge ali, que vinha em grandes clubes, seleção brasileira em algum momento, e aí ele decidiu vir pro Flamengo. A gente entende que, tipo, o Flamengo, gente, não é um time... mas a gente tá falando de Brasil e Europa, tá? A gente não tá falando de Flamengo, a gente tá falando da questão da força do futebol. Futebol inglês, o futebol de você jogar uma Champions e tudo mais, se você voltar pro Brasil. O que a gente entende é que quando tá no auge vai pra Europa, ou quando tá acabando a carreira, volta pro Brasil. Esse é o caminho normal. E por isso o Davi Luiz falou que foi contra o sistema, que ele veio pro Flamengo nesse momento. Não é por aí o Paquetá, no seu entendimento, Lucas? Vocês têm que entender que aqui eu sou uma... Posso ser sincero? Eu sou uma pessoa que eu preciso... Não tem nem comparação. Não tá nem Gente, o Davi Luiz, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Benfica, ele jogou no PSG. Ele é um atleta que teve uma carreira de 15 anos na Europa. E a tendência do Paquetá, repito, em condições normais, ele estar vestindo a camisa do Manchester City. O Manchester City só não contratou o Paquetá pelo envolvimento em relação a apostas. A gente teve 2 casos na Premier League. No caso, o Tonali tinha se transferido para o Newcastle, mas o problema dele foi na Itália. Tonali, que era um garoto que é uma promessa da Itália, um baita de jogador, foi suspenso 10 meses. E o Toney, Ivan Toney, que era atacante, se eu não me engano, do Brentford. E ele teve 8 meses de suspensão. Então, assim, eles lá são muito rígidos. E o que eu tô vendo aí do cenário é, além da suspeita, já virou acusação. E nessa acusação vai ter o julgamento. Esse julgamento não deve demorar. E ele deve ser suspenso rapidamente lá na Inglaterra, porque tem mais de 40 indícios de que o Paquetá
teve envolvimento nesse quesito. Então ele vai ser suspenso lá. Só que as suspensões, elas têm sido mundiais. Elas não têm sido apenas na Inglaterra. Então pode ser que o Flamengo se aproveite de uma brecha aí dessa suspensão. Você é na Inglaterra primeiro, depois tem várias instâncias, você pode recorrer no Tribunal da Suíça, entre outros. Tem também a lei do comum, não só a lei desportiva. Tem um longo caminho por aí. Mas a verdade é que, se o Paquetá vestir a camisa do Flamengo, provavelmente ele já vai ter sido jogado na Inglaterra, provavelmente ele já vai ter sido banido lá na Inglaterra. Então, no final das contas, o Flamengo vai estar usando de um artifício antiético, caso seja essa situação, pro Paquetá jogar no futebol brasileiro. O que eu duvido muito, tá? Eu acho que, por todos os casos, e aí eu tô me apegando ao que já aconteceu com outros jogadores, o Paquetá vai ser banido mundialmente. Então, assim, eu vou falar novamente aqui. Gente, o Paquetá como jogador, e eu lamento isso. Antes dessa história de Flamengo, eu falei aqui, tá doendo meu coração ver um atleta com tanto potencial, um craque, um cara que poderia ser craque da seleção brasileira, como ele já está sendo, envolvido nesse tipo de situação. Eu não consigo imaginar por que o Paquetá fez isso. Agora, na minha visão, é completamente antiético caso o Flamengo esteja se apoiando numa situação jurídica por um jogador que, teoricamente, pela acusação, fez isso, e repito novamente aqui, é muito importante. Você só pode ser condenado depois que você realmente tem as provas que a justiça te julga. Nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo. O Flamengo pode estar contratando o astro Lucas Paquetá a qualquer momento. Nação, vocês têm noção do que é isso? Sabemos que o jogador, nosso cria, se meteu num assunto polêmico que pode acabar com essa carreira, sabe, sensacional. Lucas Paquetá poderia ter uma carreira, assim, extraordinária, só que o jogador se meteu, sabe, em negócio de casa de aposta, e a liga inglesa, ela é muito rígida contra isso, e sendo assim, o Flamengo já contratou pessoas jurídicas que é especialista nesse caso, e assim, galera, pelo que eu vi analisando, há uma imensa possibilidade do Lucas Paquetá estar retornando ao Brasil e jogar no Flamengo pelo menos um ano, até esse assunto se resolver. Se o jogador for punido 8 meses, ele tem que levantar a mão pro céu, porque na próxima temporada ele tem grandes possibilidades de estar jogando no City do Guardiola. Só que um ano do Lucas Paquetá aqui já ajuda muito o Flamengo a ganhar Mundial, ganhar Libertadores. Então assim, galera, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Tem também a chegada do Marcos Antônio, sabe? O Flamengo vai ficar um time ainda mais forte no meio da temporada. E assim, só quem tem que agradecer é o Tite. O Tite está com a seleção na mão. Ele saiu da seleção brasileira e agora ele está com a seleção rubro-negra. Então, galera, eu quero saber o que vocês acham sobre essa grande novidade. E também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa grande vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Lembrando que amanhã também tem Flamengo e Cuiabá passando na sua telinha. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!